Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje trataremos sobre os preparativos para esse mês de outubro. Começando falando um pouquinho sobre como o mês de setembro se encerrou, né? Um mês muito negativo em relação ao mercado de renda variável, em relação aos ganhos, né, dentro desses mercados. A gente viu, né, o principal índice da Bolsa Americana, a SP500, tendo um desempenho muito ruim, um dos piores desempenhos, inclusive, nesse ano de 2022 da história, né? O mercado acionário americano não passa por um bom momento, assim como todo o mercado de renda variável. As criptomoedas também perderam muito em relação à capitalização de mercado nos últimos meses e principalmente nesse ano de 2022, devido ao aperto monetário que acontece em todos os bancos centrais do mundo inteiro. Inclusive, falando sobre isso, nessa última sexta nós tivemos a divulgação do CPI na zona do euro, inclusive fizemos uma live cobrindo para vocês ao vivo todos esses dados, também trazendo o PCE nos Estados Unidos, o principal dado da inflação que o Fed analisa antes de tomar decisões de políticas monetárias da sua economia. E em relação ao CPI na zona do euro, nós tivemos um dado sendo divulgado acima das projeções. A projeção era de 0,9, 1,2 foi a inflação mensal, o que obviamente não é um sinal tão positivo e já começa a se conversar novamente até a próxima reunião do Banco Central Europeu, que inclusive ocorrerá no dia 27 de outubro, neste mês, e por isso também promete ser um mês decisivo, é que muito provavelmente tenhamos aí um aumento de 0,75 pontos, ou seja, 75 pontos base, a taxa básica de juros da zona do euro, o que chegaria ali a mais ou menos 2% de juros. Além disso, os dados econômicos que forem divulgados nos Estados Unidos durante esse mês de outubro, inclusive o PCE foi divulgado nessa última sexta e provavelmente será um dos dados a serem utilizados pelo Fed norte-americano, teremos então essa reunião no dia 2 de novembro. Então, com a saída do payroll nessa próxima sexta-feira, com a saída do CPI também na segunda semana de outubro, além também de outros dados econômicos importantes, os PMIs nos Estados Unidos, o Fed então tomará as suas decisões de políticas monetárias, o que, na minha opinião, se eu pudesse colocar uma apostinha, seria de 75 pontos base no dia 2 de novembro e depois em dezembro meio ponto percentual. Na minha visão, é isso que muito provavelmente vai acontecer. Os membros do FOMC, inclusive, já estão deixando de certa forma pistas que isso venha a acontecer, mas é importante que a gente acompanhe durante toda essa semana. Na segunda-feira nós temos o discurso de Williams, membro do FOMC, novamente na terça também, discurso de Messer também do FOMC, na quinta-feira também temos outros membros do FOMC falando aqui, Messer e Waller dessa vez, e na sexta-feira temos o grande dia nos Estados Unidos pela divulgação do payroll, que traz para a gente dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. Inclusive tem sido um dado muito positivo nos últimos meses, afinal é o principal dado que o mercado tem analisado e tem ditado que os Estados Unidos ainda vivem um momento de aquecimento econômico mediante a esse dado que vem sendo divulgado. Então é um dado que vem segurando as pontas no que se diz a uma possível recessão nos Estados Unidos, é o dado que vem contradizendo as falas de alguns analistas de uma possível já recessão técnica identificada por lá, mediante a 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Então, para essa próxima semana, para a gente ficar de olho, nós temos os PMIs na segunda-feira, não só nos Estados Unidos, como também na zona do euro, no Reino Unido e inclusive na Alemanha. Já na quarta-feira nós temos reunião da OPEP, temos estoques de petróleo bruto, o que provavelmente vai trazer volatilidades ao preço do petróleo e, mediante a isso, poderá trazer volatilidades ao restante dos mercados. Além disso, temos aqui índice de exportações e importações nos Estados Unidos, como também outros dados de 2 estrelinhas aqui, o que são dados que têm mais ou menos ali um pouco de influência aos mercados, só para que vocês possam entender de forma rápida, quanto mais estrelas aqui estiver na notícia, mais movimentações isso tende a trazer aos mercados. Quanto menos estrelas, menos movimentações, menos volatilidade. Na quinta-feira temos a ata da reunião do Banco Central Europeu, que provavelmente vai trazer algumas respostas mediante ao que tem sido feito em relação à economia da Europa e também pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um dado diretamente relacionado ao mercado de trabalho também norte-americano, o que sexta-feira tende a ser ao dia mais importante dessa semana, com a divulgação não só do payroll, como também da taxa de desemprego. Esses dois dados muito provavelmente serão os dados mais importantes da semana e trarão movimentações ao mercado. E claro, sexta-feira, por se tratar de fechamento de semana, muito provavelmente isso tende a trazer ainda mais volatilidade, esses dados que serão divulgados aqui às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Um outro dado muito importante que também comentamos, no dia 13 de outubro, quinta-feira que vem, daqui mais ou menos uns 10 dias, teremos o CPI nos Estados Unidos, o que provavelmente também deverá ser um dos dados que o Fed tende a analisar, a tomar as suas medidas de políticas monetárias no dia 2 de novembro. Então, como a reunião vai acontecer no início do mês de novembro, os dados que forem divulgados durante o mês
mês de outubro são de extrema importância. Além disso, essa segunda-feira também promete ser movimentada mediante uma reunião do Banco Central norte-americano, do Fed, a reunião do Conselho, que inclusive será uma reunião de urgência, às 11h30 da manhã de segunda-feira, revisão e determinação pelo Conselho de Governadores das taxas de adiamento e desconto a serem cobradas pelos bancos da Reserva Federal. Então é uma reunião que ainda não temos grandes informações sobre o que de fato será debatido, mas que pode também trazer movimentações aos mercados, uma reunião que ainda não estava agendada no calendário econômico e que foi colocada às pressas aí, o que muito provavelmente o que for falado poderá trazer volatilidade no início dessa semana. E conforme falamos na abertura desse vídeo, logo no início, outubro é um mês historicamente mais volátil para o mercado acionário norte-americano. Setembro por si só já foi um mês com extrema volatilidade, uma perda muito grande aos mercados de renda variável e claro que o mercado das criptomoedas acompanhou essa tendência negativa. E qual é o foco desse próximo mês de outubro? Foco no mercado estará voltado ao relatório de empregos, que inclusive que já falamos, o payroll e a taxa de desemprego serão divulgadas nessa semana. A inflação, que é o CPI, que eu também mostrei para vocês no dia 13, e aos resultados do terceiro trimestre, ou seja, a primeira preliminar referente ao PIB norte-americano para esse terceiro trimestre será divulgada no fim do mês de outubro. Mediante as divulgações anteriores de primeiro e segundo quarto nos Estados Unidos, foi confirmada até o momento atual uma recessão técnica e por isso é de extrema importância acompanhar como esse dado de PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto norte-americano, será divulgado. Caso venha novamente de forma negativa, será mais uma confirmação e mais o argumento do mercado de que os Estados Unidos possa de fato estar entrando em uma recessão no próximo ano. Preparem-se para movimentos mais bruscos nas próximas semanas. E é exatamente sobre isso que falaremos um pouquinho agora, que inclusive o Bitcoin durante o mês de outubro historicamente tem velas verdes, que inclusive é o tema principal do vídeo. Eu particularmente não gosto de me apegar muito a esses fatos estatísticos históricos, até porque fatos de passado não garantem o mesmo desempenho no presente. Então, o momento que a gente está vivendo agora em 2022 é outro completamente diferente de 2018 e outro completamente diferente de 2014, de 2015 e, claro, também de 2021, o ano passado, onde foi um mês muito positivo, né, e histórico para o Bitcoin com mais de 40% de ganhos. Então, mediante ao momento que estamos vivendo na economia, basicamente um cenário macro muito conturbado, temos uma guerra acontecendo na Europa, né, um banco central do mundo inteiro aumentando taxas, ou seja, fazendo um aperto monetário para que dinheiros de renda variável escoem para mercado de renda fixa. Então é difícil que um ativo tão volátil, especulativo e considerado um ativo de risco venha a ter ganhos consideráveis aí durante esse mês, mas eu não descartaria, até porque o passado mostrou um mês muito positivo para esse ativo. Vamos de fato acompanhar e ver até que ponto esses dados no macro podem trazer consequências positivas para o Bitcoin. Mas para que fique de informação para vocês, outubro dentro do Bitcoin tem geralmente uma média de ganho de 26,39%, ou seja, quase 27% desde que isso começou a ser apurado desde o ano de 2010. Se a gente pegar a média aqui de 2022 até 2010, essa é a média mensal para o mês de outubro. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra.